4 minutinhos faltando para as 11. Pois é, quem faz Itabira dar certo com o seu trabalho, com sua dedicação, é a Lidiana Beltrame Menezes, advogada e especialista em direito da família e sucessões. E está hoje aqui trazendo um tema muito importante, muito relevante: violência contra a mulher. Bom dia, primeiramente, para você, querida Lidiana, seja bem-vinda, né? Novamente a programação aqui da Rádio Nova 93 FM, programa do Povo. Bom dia, Lu. É um prazer estar novamente. Deixa eu ver aqui. Você, olha se desligou aí. Ah, pera. Programa ao vivo. Vamos lá. Pode falar. Bom dia, Lu. Agora sim, está me ouvindo. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje vamos falar sobre esse tema tão relevante, como você mencionou, muito importante, porque se a gente for parar para analisar, todos os dias nós temos uma notícia triste de violência contra a mulher. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, porque esse tema precisa sim ser discutido, porque só assim a gente vai conseguir combater a violência contra a mulher e principalmente fazer com que as mulheres saiam, né, desse ciclo tão difícil de ser quebrado, né? É verdade. Inclusive, a pauta do programa, eu acho que a gente estava conversando, né, nos bastidores, sempre temos notícias aqui no programa do Povo relacionadas, né, à violência contra a mulher, seja o seu companheiro ou não, né? O feminicídio, infelizmente, né, todos os dias, e isso quando não vem a óbito. Então, assim, muito pertinente mesmo. Você que quer participar, inclusive, agora, esse bate-papo aqui com a advogada Lidiana Beltrame, você pode ficar à vontade, mandar alguma pergunta, né, Lidiana? Claro. Algum questionamento no 3831-2818 ou 99969-9393. Pode participar também pelo nosso Facebook, que estamos ao vivo. Então, para começar, Lidiana, o que é considerado uma violência contra a mulher? Isso, vamos lá. Muitas vezes as pessoas confundem porque pensam que a violência é só aquela agressão física, né? Mas nós temos 5 tipos de violência, tá? Nós temos a violência física, que é aquela, né, onde há de fato uma agressão, um soco, um tapa, né, um empurrão, um puxão de cabelo. Nós temos a violência patrimonial, que é nos casos, por exemplo, onde o cônjuge ou o companheiro vai pegar e vai, muitas vezes, tomar conta de todo aquele dinheiro que a mulher, às vezes, trabalha e recebe, ou, em alguns casos, não vai deixar ela utilizar o dinheiro da forma como ela quer, mesmo que ela trabalhe, tá? Então, um exemplo que a gente pode citar aqui é o caso da Ana Hickman, né? Que a gente viu que o ex-marido dela, o Alexandre, controlava a parte financeira, ela que tinha a maior parte do dinheiro do casal, né? Ela que era mais famosa, modelo, e ele gerenciava tudo aquilo dali, controlando financeiramente. Então, isso aqui você já não pode comprar, isso aqui é o que você tem para gastar. Então, esse controle patrimonial, ele também é um tipo de violência. Nós temos a violência também psicológica e moral, que são bem parecidas, né? Que é quando, por exemplo, o cônjuge ou companheiro humilha, né? Chama a mulher de burra, fala que se largá-lo não vai conseguir encontrar ninguém, porque ela não é boa o suficiente para ninguém. Chama ela de gorda, fala que ela tá feia, né? Coloca na cabeça dela que ela é uma pessoa incompetente, que ela nunca vai ser uma boa profissional, uma boa mãe, enfim, esse tipo de humilhação, né, de conduta por parte não só do companheiro, mas das pessoas do ciclo familiar, né, dessa mulher, e também a violência sexual, que é quando às vezes acontece muitas vezes, inclusive dentro da própria casa, né, quando a gente fala ali em ter um ato sexual sem a vontade da mulher, é sim um estupro. E aí pode acontecer não só dentro da casa, com o marido, com o cônjuge, ou na rua, que infelizmente a gente vê acontecendo muito, né, Lu? Você falou aí, todo dia é noticiado. Ontem, se eu não me engano, foi ontem ou no domingo, uma advogada foi brutalmente assassinada, né, Sim, em Belo Horizonte, uma advogada verdade. criminalista. Eu creio que foi na manhã de ontem, que ela foi, a Camila, né, se eu não me engano, ela foi alvejada com vários disparos, né,
de arma de fogo, infelizmente. Sim, e aí a gente, mesmo vendo notícias como essa, quase sempre a gente ainda se assusta como a crueldade das pessoas podem chegar. Então, é um tipo de violência também. E, é claro, o mundo jurídico, né, eu até comentei isso nas minhas redes sociais, o mundo jurídico está um pouco em choque também, porque nós tivemos aí uma acusação muito séria de dos advogados mais renomados da área do direito de família. O Conrado Paulino está sendo acusado de crime sexual e psicológico e também agressão física por pelo menos 6 mulheres até então. Olha, para você ver de onde você menos espera ver uma notícia dessas, né? Sim. Um advogado também deveria estar prestando um serviço à comunidade, olha para você ver. E é um advogado, Lu, referência na área, é um advogado, professor, autor de várias obras, que inclusive eu sempre estudei pelas obras dele, né? Utilizo nos meus processos. Então a gente começa a parar para acender um alerta e pensar, poxa, peraí, esse tema precisa sim estar sempre em alta, sendo discutido, com holofotes nele, porque é só levando conhecimento para as mulheres que as mulheres vão conseguir identificar essa situação e sair desse ciclo ou mesmo impedir que esse ciclo comece e se inicie. E às vezes essa identificação, ela é tão, vamos dizer assim, porque são várias diretrizes, como você citou, até mesmo não é só a violência física, então a pessoa precisa se auto-perceber naquele movimento ali, vamos dizer assim, naquele abuso, né? Para ela poder tomar partido, procurar uma ajuda. Não é fácil, né, Lu? Não é fácil, porque a gente sabe que são várias circunstâncias que envolvem toda a questão, não só, né, de uma violência física, mas principalmente de uma violência psicológica e moral, que muitas vezes não, ela sempre começa de uma forma sutil. Né? Ninguém nunca começa dando um soco no outro ou falando que a roupa tá muito curta. Sempre começa, ai meu amor, essa saia tá muito curta, você poderia usar uma saia maior. Olha, você tá saindo muito com suas amigas, eu não quero. Então, são pequenos gestos que ao longo do tempo vão demonstrando, né, essa violência contra a mulher. Quando o cônjuge proíbe até a mulher de visitar a família, você está indo demais à casa dos seus pais, o que você está fazendo lá? Ou seja, e aos poucos ela nem se percebe que ela ficou presa ali, ela não sai de casa nem mais mesmo para visita aos pais. Exatamente. Isso é muito grave, né? E assim, não acontece do dia para a noite, é de uma forma sutil. Então, a pessoa ela vai fechando um circo, então ela fala, olha, suas amigas não são boa influência, não sai com suas amigas. Essa roupa tá muito curta, eu não quero que você use mais saia e decote. Esse batom não tá legal. Olha, esse emprego seu tá pagando mal, você vai sair desse emprego. Você precisa cuidar mais dos nossos filhos. Quando a mulher assusta, ela já está em uma posição onde ela está totalmente vulnerável e dependente. Financeiramente, emocionalmente, psicologicamente desse homem. E aí, para ela conseguir sair disso, é muito mais difícil, porque até para ela se perceber nisso é difícil. São várias etapas. Primeiro, ela identificar que ela está nessa situação. Depois, que ela fazer essa identificação, ela conseguir ter força para tomar alguma atitude. E depois que ela tomar atitude, ela ter força para manter essa decisão. Porque muitas coisas vão acontecer após a decisão ser tomada que vão fazer com que ela queira voltar a ter aquele relacionamento, a estar com aquela pessoa. Então, isso é, de fato, assim, algo que precisa ser mais divulgado pela sociedade em si, para que as mulheres consigam entender isso, porque isso não é normal, né? Pois é, e você disse que após ela se perceber, né, o que ela deve fazer, então, no primeiro momento após sofrer? Como que ela vai denunciar? Uhum. Vamos falar aqui principalmente dos casos de violência, quando a gente tem uma agressão, que é o mais comum, né? Às vezes a mulher até tolera ali uma violência psicológica, uma violência emocional e patrimonial, mas quando chega a violência física é que ela realmente decide tomar uma decisão. Então, procurar a polícia, registrar o boletim de ocorrência, né? Se possível, já buscar um atendimento médico,
naquele momento, né, para fazer as constatações de corpo de delito, né, e também, se for o caso, já pedir uma medida protetiva, se for um caso ali, obviamente, de cônjuge ou de companheiro, né, então se for o marido daquela mulher ou se ela vive em união estável, é possível pedir a medida protetiva em casos de agressão, em casos, né, de uma violência moral, patrimonial. Quando a gente vem a falar, por exemplo, de um estupro, a gente vale a pena mencionar aqui que o Hospital Carlos Chagas, aqui em Itabira, ele tem os funcionários com treinamento qualificado para atender essa mulher que está nessa situação de vulnerabilidade. Nós tivemos há pouco tempo um caso do pai que foi acusado aí, né, de estar abusando da filha. São das duas? Foram essas? Santa Maria, em Santa Maria. Santa Maria, né? Porque nós noticiamos um caso ontem de um senhor que foi inclusive condenado a 52 anos, né, de prisão. Ele abusava da enteada e da prima da enteada. Então, acho que não é o mesmo caso. Não, mas olha para você ver, são tantos casos que a gente até se perde, infelizmente. É verdade. Né? Então, o Carlos Chagas, se a mulher for vítima, ela vai chegar lá tem um totem, ela vai colocar lá que ela é vítima de uma agressão, porque ela já vai ser direcionada para o exame de corpo e delito. E, inclusive, isso é tudo sigiloso, é muito bom que fique claro para as nossas ouvintes, porque não vai aparecer no painel falando que ela sofreu isso ou aquilo, é tudo sigiloso. Então, ela pode ir lá, que os funcionários são treinados para isso, já vão fazer um encaminhamento, exame de corpo e delito, né? Ótimo essa colocação, essa lembrança aí, porque às vezes ela não vai com vergonha, com medo de ser Exatamente. divulgado, né? E não, gente, já tem todo um preparo para esse tipo de trabalho que vai ser feito aí com a vítima. Sim, inclusive aqui em Itabira, nós temos que reconhecer que o serviço de atendimento para as mulheres, ele é excepcional. Diante do que eu vejo em outras cidades, Itabira é uma cidade exemplar nesse quesito. Aqui nós temos a Delegacia da Mulher, que funciona muito bem. Nós temos o Chame a Frida, nós temos o hospital que tem esses funcionários já treinados e qualificados. Então, nós temos uma rede de apoio muito grande. Fora isso, a gente tem também o pessoal do CREAM, que faz o acolhimento psicológico dessas mulheres, porque elas precisam estar psicologicamente fortalecidas para tomar a decisão e para se manter nessa decisão, tá? Então, isso é muito importante. E é claro, gente, assim que for possível, procurar um advogado para que o advogado já possa tomar as medidas judiciais cabíveis, né, de um processo, enfim, de todo o procedimento para o caso de seja uma violência doméstica ou não, tá? Só voltando nas medidas protetivas, o que são? Porque às vezes, né, a gente entende o que é uma medida protetiva, a gente, né, lê e tal, mas quem está ouvindo lá, mesmo que ela não seja uma vítima, ou mesmo a vítima que está nos ouvindo, ainda não ouviu eu falar, né, sobre essas medidas protetivas de urgência. O que são e em quais casos as medidas protetivas podem ser, vamos dizer assim, utilizadas? As medidas protetivas de urgência, elas são ordens judiciais rápidas, determinações, né, do judiciário de uma forma rápida que visa o quê? Proteger a mulher de uma situação de risco, tá? Então, vamos exemplificar aqui para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes entenderem melhor. Vamos supor que a mulher é casada e o marido a agrediu, né? Deu socos, chutes, enfim, uma agressão. Vamos pegar o exemplo da Ana Hickman, que eu cheguei a mencionar aqui. O marido agrediu ela. A mulher, então, pode solicitar uma medida protetiva de urgência para o afastamento do lar desse homem, ou seja, ele vai ser impedido de continuar morando naquela residência com essa mulher. Ele vai ser, muitas vezes, determinado que mantenha um afastamento daquela mulher, então é uma segunda medida protetiva. Se esse homem tiver uma posse de armas, por exemplo, ele pode ser suspenso de ter essa posse de armas. Se tem filhos, pode-se suspender também a visitação dos filhos por um período de tempo.
E dependendo da situação, se for, por exemplo, um casal que já é separado, esse pai tiver a guarda, ele pode até vir a perder a guarda dos filhos, tá? Então, são medidas que vão visar proteger e garantir a segurança e o bem-estar dessa mulher que está sendo vítima. E aqui é importante falar, Lu, que quando a gente fala em medidas protetivas de urgência, a gente está falando da Lei Maria da Penha. Sim. A Lei Maria da Penha, ela está sendo aplicada, ela é aplicada, na verdade, para os casos de violência doméstica, os casos de violência no âmbito familiar, qualquer desses tipos da violência que a gente comentou, psicológica, sexual, moral, patrimonial, tá? Então, qualquer tipo de violência que ocorra no âmbito familiar, não somente entre marido e esposa, mas, por exemplo, entre cunhado, né, com uma madrasta, um padrasto, um enteado, um tio, um primo, qualquer tipo de violência no contexto familiar, não somente entre marido e mulher. Ótimo. Agora, uma agressão que possa ocorrer fora desse ambiente familiar não vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. Então, vamos pegar um caso, né, de violência sexual. Uma mulher estava na rua e foi abusada sexualmente, ela não sabe quem é esse homem, não tem vínculo, não tem nenhum tipo de relacionamento. Não tem como a gente aplicar a Lei Maria da Penha, por quê? Porque esse homem, ele não é do vínculo de convivência dela, então não tem como afastar, né, o convívio, que ele vá na casa dela, enfim, entre outras situações. Sim. Tá? Então, isso é importante os nossos ouvintes entenderem. Vai continuar sendo crime? Vai. Mas não vai ser aplicado a Lei Maria da Penha. É importante que que a gente possa entender essa diferença, que a Lei Maria da Penha sempre são nos contextos domésticos e familiares, tá? E a vítima, ela precisa do advogado mesmo para pedir essa medida protetiva? Ou se ela procurar já os órgãos, a delegacia da mulher, ela já tem acesso a essa medida protetiva? Isso. Quando ela vai à delegacia realizar ali o boletim de ocorrência, prestar queixa, ela já pode solicitar essa medida protetiva de urgência. Ela não precisa de ter um advogado naquele momento, apesar de ser indicado, né? Porque a pessoa ela já está em uma situação tão vulnerável, tão difícil, para ela ter que ficar preocupando com procedimentos legais, né? Claro que esse momento a pessoa às vezes não está nem pensando nisso, né? Então não é necessário naquele momento, mas para se garantir os direitos daquela mulher, que esses direitos se mantenham, é necessário sim ter um advogado, inclusive para se finalizar esse processo. Então, posterior ao pedido, né, sim, de medida protetiva, ela tem sim que estar amparada por um advogado. Sim. Se não tiver condições de um advogado particular, o Estado consegue fornecer um advogado, né, que a gente chama dativo, mas é importante sempre ter esse auxílio jurídico para garantir os direitos. Então, inicialmente não é necessário, mas a gente sempre indica, principalmente porque muitas mulheres, às vezes, depois de uma situação, por exemplo, de um abuso sexual, elas vão tomar um banho, elas vão se lavar e precisa se fazer o exame de corpo e delito, né, para se comprovar. É claro que a mulher, a fala dela tem um papel muito relevante, importantíssimo, mas quanto mais provas a gente conseguir colher, melhor, né? Então o advogado vai auxiliar nesse momento e em todo o procedimento restante, por exemplo, se tiver que pedir um divórcio, a guarda de filhos, uma pensão, então tudo isso daí vai precisar do advogado. Vamos até entrar nesse assunto. Olha só, essa mulher, ela foi abusada, ela buscou a medida protetiva, enfim, mas se ela depende financeiramente do seu agressor, como que fica essa situação dessa mulher? Pois é, aí ela já vai pedir uma medida protetiva de urgência para receber uma pensão desse homem. Então, vai ser demonstrado e comprovado no processo que, por exemplo, ela não trabalha, ela vive em função de criar os filhos. Mas é isso que é importante a gente frisar, viu? Porque às vezes a mulher está sofrendo um abuso em casa há anos, como a gente já noticiou, que uma que já estava há mais de um ano já sofrendo abuso do seu companheiro, mas como ela depende financeiramente dele, ela se sujeita àquela situação, Lidiana. Sim, Então, sabendo disso, mulheres, se você ainda não trabalha, tem seus filhos, está vivendo uma situação
que a Lidiane está nos relatando aqui, você tem esse direito. Sim. Não é mesmo? Perfeitamente. Aí vai se pedir uma medida de urgência. Eu estou dizendo assim, porque não tenha medo, então, de denunciar. Sim. Porque você vai ser amparada. Há justiça para isso, sim, né, Lidiane? É porque nessas horas o homem é muito machão, vai lá e ameaça a mulher, ameaça, né? quem vai te sustentar? Você Sim. vai conseguir outra pessoa, você não trabalha. Você é feia, gorda, burra, sei lá o quê. E aí a mulher, ela vai só internalizando. E acreditando naquilo. Isso. E continua sofrendo. Então, bom saber, né, que financeiramente, mesmo ela dependendo do agressor, ela vai ter essa lei, né, que a ampara, que ela vai conseguir. Então, essa pensão, Lidia? Ela consegue. Se ela não trabalha, ela vai conseguir a pensão para ela. E se ela trabalha e tem filhos, ela vai conseguir a pensão para os filhos, tá? Então, isso é muito importante que fique claro. E, além disso, como eu mencionei que nós temos centros de acolhimento, casas de acolhimento também, que dão auxílio a essas mulheres inicialmente. Porque, às vezes, no início, a mulher fica muito perdida ali do que fazer, né? Ainda que ela receba, ela não vai ter condições, muitas vezes, de trabalhar, dependendo do que aconteceu, né? Do tipo de agressão que ocorreu. Até dependendo da idade dela. Exatamente. Já, né? Então, é muito importante que isso fique claro, que existe, sim, essa questão da pensão. E dependendo da situação da mulher, como você mencionou, essa pensão ela vai ser até vitalícia. Ótimo. Vamos supor que é uma mulher que já tem lá os seus 40 e poucos anos, nunca trabalhou, sempre cuidou dos filhos. Ela vai sim ter uma pensão vitalícia, porque como é que ela vai conseguir se reinserir no mercado ou se inserir se nunca trabalhou com 40 e poucos anos de idade? Ficou a vida inteira cuidando dos filhos, exatamente, da casa, do marido, ainda sofrendo abuso, ela não teve tempo de cuidar nem dela. Exatamente. Né? Diferente de uma mulher, por exemplo, que tem ali 28 anos, 30 anos, que já trabalhou e saiu do trabalho, ou que eventualmente às vezes não trabalhou, mas ela ainda é mais jovem, consegue ainda ter uma colocação no mercado de trabalho. Aí ela vai receber muitas vezes uma pensão provisória até que ela consiga se inserir nesse mercado de trabalho e se estabelecer, tá? Então é importantíssimo isso daí, Lu. Pois é, e com relação a retirar a denúncia, nós sabemos que tem muitos casos que, infelizmente, que a mulher, ou por medo, ou porque está sendo ameaçada, está sendo ameaçada, realmente ela quer retornar o convívio com o seu companheiro. Como que ela pode retirar essa denúncia depois de feita, né? Como é esse processo? Então, na verdade, ela não pode retirar essa denúncia. Depois que a denúncia foi feita, não tem como ser retirada porque se trata de um crime público, tá? Então, a mulher não consegue fazer a retirada da denúncia. O que ela consegue é fazer uma alteração do seu depoimento. Mas veja bem, olha a importância disso. Se a mulher vai lá, faz a sua denúncia, faz a sua declaração, né? Dá o seu depoimento, contando exatamente o que aconteceu. Volta com um bonitão lá, né? Aí, depois que ela volta, ela quer mudar ou retirar, ela tenta retirar, só que ela não pode. Ela fala, então, vou mudar meu depoimento. Aí ela conta algo que, na verdade, não, ela distorce a história. Não existiu. Não existiu. O que vai acontecer? Na maioria das vezes, em pouco tempo, essa mulher vai sofrer essa violência novamente. Isso, gente, é estatístico. Nós precisamos entender que as pessoas, elas não mudam. Ninguém consegue mudar outra pessoa assim, vai casar, vai melhorar. Não vai. A tendência é que isso piore, né? Então, chega até óbito, como a gente estava falando. Tem casos aqui, gente, que chega a óbito, infelizmente, muitos casos. E o ciclo começa com aquele encantamento, o homem é um cavalheiro, é gentil, aí de repente ele começa a ficar muito ciumento, até que parte para uma agressão. Ele se sente culpado, se desculpa, manda flores, chocolate, fala que aquilo não vai acontecer mais. Aí a mulher acredita, né, perdoa, volta ao ciclo do encantamento novamente, depois vem a agressão outra vez e isso vai acontecendo por diversas vezes. E quando não existe a agressão física, Lu, eu falo que é até pior, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas ela nem apanhou, como se apanhar fosse uma condição. Ou seja, então tem que chegar às vias de fato para que ela possa recorrer à justiça, para que ela possa pedir ajuda? Exatamente. Então, assim, quando a mulher chega a apanhar, as pessoas falam, nossa, coitadinha, ela apanhou. Agora, quando é uma violência psicológica, moral, patrimonial, é um pouco mais difícil das pessoas conseguirem entender isso.
né? Principalmente nos casos onde o cara se comporta como uma boa pessoa, né, para a família, para os familiares. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que isso realmente é muito importante. E se ela não tiver provas, né, Lidiana? Se a mulher está passando por todo esse transtorno em sua vida, mas ela não tem provas da agressão, o que ela deve fazer? Hoje a gente consegue vários meios de prova, né? A gente consegue filmar, a gente consegue foto, a gente consegue depoimento de testemunha. Então, se ela não conseguir, por exemplo, né, foi uma agressão, se ela não conseguir naquele momento ir fazer a denúncia, muitas vezes ela não consegue imediatamente, tira foto, filmagem, pega testemunhas, né? A gente consegue hoje demonstrar isso de uma forma maior. E claro que, como eu disse aqui, o depoimento da vítima, ele é muito relevante nesses casos, tá? Então, o depoimento da vítima por si só já tem uma importância muito grande. Já assegura para ela todo esse, vamos dizer assim, toda essa medida protetiva, todo esse cuidado e de retirar ela também, né, desse meio. Sim, eu sempre falo que provas nunca são demais. O processo, ele sempre funciona por meio de provas, né? A gente fala que quem alega tem que provar. Então, nesse caso, a gente tem um pouco de exceção pela condição, né, da vulnerabilidade da mulher. Mas, se você conseguir fazer um registro de fotos, de vídeos, ou ter alguém que presenciou, né, isso vai, com certeza, facilitar para o entendimento do juiz, para que saia mais rápido, para que não haja nenhuma dúvida, né? Claro que o depoimento por si só, como a gente falou, tem um peso muito grande, mas quanto mais provas nós conseguimos demonstrar para o juiz, melhor e mais rápido, né, para se conseguir uma medida protetiva de urgência, enfim, e que todas as medidas cabíveis sejam tomadas de uma forma mais rápida ali, né? Verdade. Então, agora a gente precisa falar da importância da família, né, nestes momentos. Qual a importância da família, dos amigos, diante aí do que uma vítima está passando, né, com relação a esses abusos? Eu digo que não é só o papel da vítima e dos amigos, mas de toda a sociedade em si, que é acolher, né? Acolher, ter empatia, acreditar nos relatos, né? Não julgar a vítima, porque o que acontece muito mas o que ela fez para apanhar? Isso mesmo, né? Alguma coisa, o julgamento. É incrível, é um absurdo você ainda ouvir isso, né? Alguma coisa ela fez. Alguma coisa ela fez. Ela mereceu, Meu Deus. né? É esse tipo de comentário. Então, a gente precisa que as pessoas, a sociedade, principalmente os familiares e amigos, tenham esse acolhimento, tenham essa empatia, não julguem e que entendam que qualquer mulher pode ser vítima e qualquer homem pode ser o agressor. E digo mais, aqueles que parecem ser os mais santinhos costumam ser os piores. E aí, nesse momento, é importantíssimo que a família não faça nenhum tipo de julgamento, porque muitas vezes a família acaba atrapalhando a própria denúncia, porque fala assim, mas ele é um bom marido para você, ele mantém a casa, ele cuida bem dos filhos, ele é um bom pai, mas bate na mulher, realiza uma violência psicológica, física, patrimonial, sexual. Então, gente, o que está em quatro paredes, quem sabe é só o casal, tá? Então, não vamos julgar, vamos acolher, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos acolher. A mulher, para ela conseguir chegar a um ponto de denunciar, nós falamos aqui, ela passa por vários fatores. Então, isso é muito importante que fique claro para todos. A culpa nunca é da vítima. A vítima nunca é culpada. A culpa é sempre do agressor. Vamos incentivar, como família, amigos, incentivar a vítima a buscar ajuda. Problemas ela já está tendo demais. Então, com julgamentos, piora a situação e intimida até a vítima de buscar ajuda. Sim. É aquele ditado que fala assim, muita ajuda quem não atrapalha. Eu falo que tem gente que fala assim, não, se eu não posso ajudar, eu vou atrapalhar, que o importante é participar. E não é assim, não gente. Não é assim, gente. Não é. Né? Então, assim, às vezes a vítima não está nem percebendo que ela já está ali no meio em que ela está sendo abusada. Então, se você percebe, incentiva ela a buscar ajuda. Os advogados estão aí, as delegacias, né, principalmente delegacias de mulheres, as leis estão aí para amparar essas mulheres, então incentive a buscarem ajuda. Mais alguma colocação hoje, Lidiane? Eu quero só passar para as nossas ouvintes os números de contato que eu acho importante.
Vamos lá. Primeiro é o Disque Denúncia da Mulher, que é o 180, tá? 180. Lembrando, gente, que qualquer pessoa pode denunciar. Então, se você presenciou, se você viu, se você está suspeitando, ligue e faça denúncia para que a polícia possa estar realizando o seu trabalho e apurando os fatos, né? É melhor você denunciar e não ter nada do que você se omitir, porque todos nós somos responsáveis por isso. Então, 180 é o Disque Denúncia Mulher. Nós temos também o Disque Denúncia Anônima, que é 181, tá? Eu falei do CREAM, nós temos o CREAM aqui em Itabira, que é o Centro de Atendimento para as Mulheres que precisam de apoio psicológico, tá? São só mulheres que trabalham lá, fica no anexo da prefeitura, as meninas são, assim, preparadas para atender as mulheres, seja antes de realizar uma denúncia, seja depois, tá? Tem toda uma equipe com as psicólogas, e lá a mulher é ouvida, acolhida e tem toda a orientação, suporte psicológico. O telefone do CREAM é 3039 283, 3039 283 ou WhatsApp 3839 2164, 3839 2164. Esse último é do WhatsApp, tá? O Hospital Carlos Chagas, que nós falamos aqui, principalmente no caso de estupro. Eles tinham esse trabalho. Tem esse trabalho que é importantíssimo e muito bem feito aqui, vale a pena a gente ressaltar. O telefone de lá é 3067-2600 ou 3067-2603. E, por fim, nós temos também o Chame a Frida, que é 99398-6100. 99398-6100. Então, esses são números de contato. Vale a pena a gente reforçar com as nossas ouvintes que qualquer uma pode ser vítima, qualquer homem pode ser agressor, que nós precisamos denunciar, quebrar esse ciclo, falar sobre esse assunto, porque só assim nós vamos conseguir conscientizar as mulheres e impedir que outras mulheres sejam vítimas e que essas mulheres que estão sendo vítimas parem, né, interrompam esse ciclo e parem de ser violentadas, independente da forma, seja sexualmente, seja patrimonialmente, psicologicamente, tá? Então, agradeço mais uma vez, Lu, a oportunidade de estar aqui trazendo sempre temas relevantes, né, importantes para tratar com os nossos ouvintes. Verdade. Obrigada por você, Lidiana Beltrame, com a gente a cada 15 dias, às terças-feiras. Não deixe de prestigiar aqui no Programa do Povo. E você, mulher, denuncie, tá? Não tenha medo, as leis estão aí para amparar você. Um abraço para você, tenha um ótimo dia, viu, Lidiana? Agora são 11h28, o Programa do Povo, até o meio-dia.